Fala aí, pessoal, beleza? Seja bem-vindo, tricolores, torcedores de outros clubes. É, Falar um pouco aí sobre as impressões de São Paulo 2 e Santos 1. Ufa! Finalmente o São Paulo conseguiu, depois de ensaiar muito, depois daquele jogo contra o Alianza Lima, contra o Botafogo, que se portou até que interessante, sabendo que estava jogando fora de casa, né? Poderia ter vencido aquele jogo ali, mas parece que o time começou a dar sinais de reação, né? A gente sabe muito bem, eu acredito que os torcedores que pediam bastante a entrada do pessoal da base sabia exatamente, né? Apesar da gente não ter um, um meio como antigamente tinha, né? O pessoal ali também não era muita coisa, tá? Mas antigamente o pessoal tinha entrado dos jornalistas nos treinos do clube. O pessoal podia ali mostrar 15 minutos do treino do time, né? E depois o pessoal pedia para poder ser retirado, para eles poderem treinar a parte tática do time, né? E ali outros treinos que normalmente o pessoal faz. A gente vê bastante aí nas TVs dos times, né? A parte de treinamento e tal, mas é basicamente aquilo que o jornalista normalmente das emissoras aí, de rádio, etc., já faziam já, né? Então, para falar sobre o jogo de hoje, interessante ver a postura do São Paulo, né? Já abafando, já dando pressão em cima do Santos, linha alta ali de marcação nos 15 primeiros minutos e deu resultado, né? Ali numa jogada do Ferreirinha, que normalmente, é, por pensamento, eu acho que não só eu, como algumas pessoas gostariam que ele tivesse uma visão mais abrangente do jogo, onde que ele possa tocar essa bola e receber, e foi realmente o que aconteceu hoje, né? Ele faz a jogada de meio de campo, se livra da marcação ali, ele toca para o André devolve para ele, e ele consegue fazer o gol ali, abrindo o placar para o São Paulo. E e o mais legal também, eu acho que ele está motivado aí sobre a aposta que o Neto fez, né, na TV, falando que ele não faria nem 10 gols no ano e tá faltando 5. A gente está nessa expectativa aí da contagem regressiva e principalmente quando ele chegar no 10º gol, ver lá o programa do Neto, ver o que ele vai falar sobre os donos da bola, né? Porque normalmente lá nos donos da bola, o que acontece? O foco é totalmente no Corinthians e no Palmeiras, onde que tem mais audiência, né? O São Paulo, provavelmente eu não sei o que aconteceu entre o presidente, entre a diretoria, né? Para poder não deixar assim o programa à vontade, né? E a gente sente um pouco de falta da imprensa falar sobre o São Paulo publicamente, né? Normalmente a gente vê só um pouquinho ali no Jogo Aberto, que é da Band, um teaser ali do Globo Esporte, né? Mas normalmente quem faz toda a cobertura do São Paulo aí é a mídia alternativa, né? Tem alguns canais aí que eu sigo para poder saber mais sobre o São Paulo, né? Mas aqui é a impressão do jogo, né? E e depois teve uma jogada onde que a base fez toda a jogada ali, o Alves, né? Ele pegou a bola ali, cruzou certinho na medida pro André, só chegar de primeira, de chapa e conseguir marcar o segundo gol do São Paulo. Eu achei que o São Paulo ia tentar fazer o terceiro gol, mas por infelicidade e também você vendo como o juiz se portou durante o jogo, né? Qualquer bola na mão ali, ele tava marcando falta. E infelizmente, uma bola que bateu na mão do Sabino, dentro da área, o juiz marcou pênalti. E aí o Tiquinho Soares diminuiu, né, o placar. E para nós ali foi uma preocupação, porque já vinha já de 2 empates e seria muito complicado São Paulo pela quinta vez empatar nesse Campeonato Brasileiro,
sabemos da dificuldade que é o Campeonato Brasileiro, né? E não pode brincar, querendo ou não, né? A gente respira aliviado, o torcedor respira aliviado com a resposta do time, o time vai mais leve para poder pegar uma bucha na Libertadores durante a semana contra o Libertad. Sabemos que vai ser um jogo difícil, o jogo lá e depois tem o jogo aqui. Querendo ou não, é o melhor time do grupo, né? Vamos ver se o São Paulo consegue dar as cartas aí e provar o contrário. Mas, pelo menos nesse clássico, né, a gente sabe muito bem que, apesar de alguns torcedores do Santos falar que o time é ruim, clássico é clássico, você não pode dar bobeira, são decididos nos detalhes, né? E hoje o São Paulo conseguiu fazer uma pressão ali. A gente viu basicamente o que o São Paulo está apresentando, tanto no jogo ali do Alianza, principalmente no jogo do Botafogo. Foi esse São Paulo que a gente viu hoje jogando no Morumbi contra o Santos, né? Não dando muitas chances para o Santos e numa cabeçada do Tassiano decisiva, né? A bola ia no canto ali. Eu já fiquei naquela expectativa que talvez o Rafael não fosse defender e Rafael conseguiu operar um milagre ali, fazer a defesa, fez bem com as duas mãos ainda, espalmando, né, com as duas mãos. Fez uma ótima defesa ali para salvar a gente, salvar essa vitória do São Paulo, que é importantíssima, né? O São Paulo agora chega, se eu não me engano, a 7 pontos e já dá um salto na tabela. Querendo ou não, né, a gente não tem essa preocupação com a parte de baixo da tabela, mas pensando, a gente não deveria estar pensando nessa forma, né? Mas o São Paulo Prime de antigamente era exemplo para todo mundo, exemplo de gestão, exemplo de time, exemplo de tudo. E hoje, infelizmente, a gente é, tem uma dívida, né? O São Paulo tem essa dívida de quase ou 1 bilhão, né? Para poder pagar. Temos aí apenas histórias que o São Paulo vai receber de patrocínio aí em 5 anos, onde vai comemorar o teu aniversário de 100 anos, 2 bilhões, informação do presidente, né? E, e assim, querendo ou não, tem juros, tem um monte de coisa que o São Paulo tá precisando se livrar, né? E principalmente o que mais me preocupa no São Paulo é essa dívida, né? São Paulo precisa amortecer essa dívida, precisa pagar quem deve e vai ser interessante o dia que o São Paulo conseguir zerar essa conta, porque aí as coisas vão realmente andar, né? Apesar de montar um time competitivo, isso custa muito caro para o clube, também custa caro também a base, então a nossa esperança também é que a base possa chegar igual está chegando agora, né? Com Alves. O Ferreira jogou muito bem, né? Dá a chance lá pro Luca, que é o estreante. Principalmente a gente poder ver um pouco do Rian Francisco, que a torcida sempre pede a entrada do Rian Francisco, né? E dar espaço aí para esses meninos poderem atuar e mostrar o teu futebol. Alguns titulares foram poupados, eles jogarão aí o jogo durante a semana, né? E foi muito importante aí, principalmente a atuação do São Paulo. Me preocupou muito ver aquela zaga, né? É sempre uma surpresa. Eu não tive a curiosidade de pegar ali a escalação antes do jogo, mas quando eu olhei para a defesa e vi ali o Sabino e o Juan, fiquei com um pouco de medo, vamos colocar assim, né? Mas pelo menos a atuação deles hoje foi um pouco segura, né? Sem muito estresse. E a gente tinha ali também o Cedric junto com o Enzo. O Enzo foi uma grata surpresa que apareceu no São Paulo, apesar do Galopo ter ido embora, né? Infelizmente não consegui entrar para poder jogar, né? Tá fazendo um bom papel lá no River Plate. Creio que a troca assim foi boa, né? Para nós e para eles também. E Marco Antônio também atuou bem hoje. O Alisson, né? Não foi aquela coisa toda, mas também não foi um péssimo. Atuou regular ali. E na frente, creio que o André já deu um pouco das cartas ali, atuou bem, né?
não comprometeu. E não tem nem o que falar da atuação do Ferreirinha, que parece que tá num bom momento. E principalmente o menino da base lá, o Ferreira, né? Ferreira vem sendo aí titular. E graças a Deus ele vem jogando aí muito bem ali pela outra ala, né? Fazendo boas jogadas aí. E tem tudo para poder se firmar como titular nessa equipe, né? Lembrando que tem alguns jogadores ali que atuam, no meu modo de ver, numa posição errada. A gente vê até na transmissão o pessoal falando sobre isso, né? E o Alves entrou bem hoje, né? Cumprindo ali o papel de literalmente camisa 10, armando o time, protegendo, e isso é muito bom para o São Paulo. Então é isso, né? Não quero mais me alongar. Obrigado aí por você ter assistido esse vídeo aqui. Foi uma vitória muito importante para o São Paulo, já que o time vinha de 4 empates nesse Campeonato Brasileiro. A gente sabe muito bem como funciona o Campeonato Brasileiro. Muito, muito, muito disputado. Muito, muito, muito difícil o Campeonato Brasileiro. E se você der bobeira, você tá lá na parte de baixo, aí chega na 30ª rodada, você tá ali desesperado para escapar e você não consegue. Então, São Paulo ainda precisa marcar mais aí 41 pontos, querendo ou não, né? A gente tem que torcer para marcar mais 41 pontos, para a gente poder respirar sossegado esse ano 2025. E creio que o São Paulo também vai focar aí nas Copas, né? Vamos ver o que o São Paulo consegue fazer, querendo ou não. É importante o time ganhar um título não só para que nós ficamos felizes com o nosso clube sendo campeão, mas principalmente que essa premiação possa pagar parte do salário dos jogadores e também parte da dívida que o São Paulo contraiu, tá bom? Um abraço para vocês, tudo de bom sempre. Feliz Páscoa. Que Deus abençoe muito a tua vida, muito a tua família, que você possa ter uma semana abençoada e a gente se vê na próxima. Até mais, pessoal.